Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h44, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM nesta manhã chuvosa na cidade de Botucatu. Sexta-feira, dia de participação do prefeito Fábio Leite aqui no primeiro jornal da Prever FM. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Prever. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, dessa vez chuvosa, né, Márcio? Exatamente, que a primeira pergunta é essa, prefeito. Quando a gente está aqui no estúdio fazendo, de repente, aquela trovoada e começa a chover, a preocupação existe para todo mundo, eu imagino para o prefeito também. Quando a chuva acontece, as preocupações aumentam, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Fora do ar também, quando a gente percebe que o tempo está fechando, começa a trovejar, o coração já bate mais forte aqui. Mas graças a Deus estou fazendo acompanhamento. Teve uma pequena pancada agora, há uns 15, 20 minutos atrás. Tenho acompanhado com as nossas equipes aqui de Defesa Civil, de infraestrutura. Graças a Deus, tudo em ordem com o município por enquanto, Márcio. Nós tocamos no assunto há minutos atrás, prefeito, com relação à rodovia Gastão da Alfarra e a chuva dos últimos dias, né? Que teve uma situação que há tempos atrás não acontecia, né? O prefeito está monitorando essa situação também, prefeito? Sim, Márcio. Inclusive, eu pedi para antecipar, vocês sabem, vocês têm reportado e me ajudado nisso, né? Eu mensalmente estou na Artesp fazendo acompanhamento das obras, enfim, das questões relacionadas às estradas aqui de Botucatu, em especial aquelas estradas concessionadas, que hoje estão sob a responsabilidade da Via Ápia. A rodovia a Gastão da Alfarra, é uma das rodovias que está sob concessão, e essas situações que a gente tem enfrentado na Gastão, não só em relação à obra, né, de algumas questões que não foram desenvolvidas e precisam ser, e também a qualidade de alguns itens, ou enfim, algumas soluções que foram ali empregadas, a gente tem acompanhado, e muito provavelmente, acho que na semana que vem, eu devo estar mais uma vez na Artesp, dessa vez com o presidente da Artesp, para apresentar essas situações e pedir mais uma vez correções aí urgentes. Porque se aconteceu isso, acho que na quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, e com a previsão de chuva hoje, inclusive, nos próximos dias, tem que ficar realmente atento, mesmo sendo uma obra da concessionária, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Na realidade, essa situação, não só na última quarta, mas também naquele sábado, acho que o sábado retrasado, se eu não estou enganado, que também a gente teve chuvas, né, pela manhã e no horário do almoço. Nós tivemos também situações semelhantes, então a gente vem acompanhando e estou reportando a Artesp para a gente tentar, via Artesp, né, essa solução. E a Floriano Peixoto, prefeito, nessa primeira chuva aí, como é que foi o monitoramento que a prefeitura tem acompanhado naquela região? Bom dia, André, prazer falar contigo. Graças a Deus, toda a parte de drenagem tem funcionado. Eu até recebi, tem alguns comerciantes ali da região que têm acompanhado junto conosco, né, as obras ali, a evolução das obras, e recebi algumas imagens, inclusive dessas últimas chuvas que nós tivemos nesses dias. Graças a Deus, a parte de drenagem ali tá funcionando da forma como a gente havia projetado. Lógico que é uma obra que ainda não está concluída, então anteontem recebi algumas mensagens nas redes sociais dando conta ali da questão de algumas poças, etc., mas isso ainda não foi, vamos dizer, solucionado, porque essa complementação da obra ali de captação das águas, etc., ela se conclui com o novo pavimento, e a nossa previsão é que ali meados do dia 15 a 20 de novembro a gente já esteja fazendo essa implantação. Daí sim a gente pode dizer que a obra está concluída, mas tudo ali especificamente sobre o que você perguntou, André, graças a Deus, a parte, vamos dizer, crítica, a parte mais pesada ali da questão da drenagem, tanto lá quanto no mercado municipal, que foi também uma das últimas inserções que nós fizemos, tem funcionado. Até vou emendar aqui, Márcio, a pergunta de uma ouvinte ontem que mandou pra gente durante o Acontece no Ar, a Cristina Teixeira Quer. Ela relata exatamente isso que o prefeito trouxe, mas vou reforçar aqui com o pedido dela. Ela disse o seguinte: dá uma pergunta para colocar para o prefeito na entrevista de amanhã ao vivo. A via liberada da Floriano será recapeada? O asfalto está com várias ondulações e remendos. Sempre elogiei as ruas de Botucatu, que não tem buracos como Bauru, onde eu morava e sofria com isso. Mas esse trecho, por ter um fluxo grande, precisa ser recapeado com certa urgência. Agradeço o espaço, um grande abraço e parabéns pela excelente gestão.
O prefeito já respondeu aqui a Cristine de antemão, mas eu vou emendar uma outra situação que eu tenho percebido, e por ser o primeiro ano de gestão do prefeito Fábio Leite, vale a pena a gente entender como é que vai ser esse processo. Os municípios, eles sofrem com os buracos, não é uma exclusividade de nenhum município, né? Alguns atuam de formas diferentes. Por exemplo, ela citou Bauru, que se perde em buracos. Botucatu, essa situação ela começa a aparecer agora, prefeito, com as chuvas. Já tenho notado alguns buracos sendo abertos em algumas vias de muito fluxo. Como é que vai ser esse trabalho? Existe uma equipe de tapa-buracos? Como é que o prefeito Fábio Leite vai encarar esse problema? Que é um problema. Verdade. Esse é um dos problemas que afeta diretamente o cidadão, principalmente os motoristas. Bom, vamos lá, André. Antes de mais nada, bom dia, dona Cristina, né? Sobre a pergunta da Floriano. Então, a resposta, sim, todo esse trecho, lembrando que a revitalização da Floriano, uma obra que a gente também concebeu nesse meu governo, diferente da parte de drenagem que eu já venho desde a gestão do prefeito Pardini, deixo aqui um abraço ao prefeito Pardini. A Floriano, nós vamos fazer a revitalização dela desde a Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal. Nós dividimos essa obra em 3 fases. A primeira fase é essa agora, que a gente está nesse momento, e que, como eu disse na resposta anterior, ela se conclui ali em meados do dia 20 de novembro. O primeiro trecho vai da Secretaria de Saúde até a borracharia do Alemão. Esse trecho vai ser completamente recapeado, sim, como eu disse ali em meados do dia 20. Por que nós fizemos essa liberação parcial? Porque a obra de drenagem, muito pesada ali naquela região, fez com que a gente fechasse o trânsito na Floriano Peixoto, e os nossos ouvintes acompanharam por alguns dias. E para a gente voltar a retomar não só as questões de trânsito, da liberação de trânsito, mas também em contribuição aos lojistas, aos comerciantes que a gente tem ali, a gente fez essa liberação parcial enquanto as equipes trabalham na parte de calçada, na parte de jardinagem, e a gente conclui essa obra com o recap completo da Secretaria de Saúde até a borracharia do Alemão. As outras 2 etapas também são obras de revitalização da Floriano, onde terão também questões de drenagem, inclusive ontem eu assinei uma desapropriação, e também terão recap. Então a sua dona Cristina pode ficar tranquila que nessas 3 fases, desde a Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal, a gente vai fazer esse recap. Bom, em relação às estratégias de pavimentação, André, nós temos 3 situações na cidade que se relacionam, vamos dizer, a asfalto. Eu vou da mais simples para a mais complexa. A operação tapa-buraco, essa continua, nós temos uma equipe na prefeitura que cuida só de tapa-buraco, então esses buracos que surgem, principalmente no período de chuva, e precisam ser recompostos, nós temos uma equipe que trabalha diretamente, né? Não é uma equipe com interrupção, então é uma equipe diretamente vinculada à questão do tapa-buraco, e eles seguem fazendo essa operação e seguirão fazendo durante todo o governo. O segundo estágio é o estágio de recap, como a dona Cristina perguntou pra gente aí recentemente. Para as obras de recap, nesse ano eu já consegui, ontem inclusive, anteontem, eu fiz uma publicação de 2,5 milhões de reais junto ao governo do estado e outros 2,5 milhões de reais junto ao nosso deputado João Cury, nosso deputado federal. Esses 2 valores entrarão em processos de recap. Nesse caso, o recap a gente faz através de licitação, e esses 2 valores que eu consegui, a gente vai fazer região norte e região leste da cidade. Então a região norte ali, Jardim Paraíso, enfim, toda a Vila dos Lavradores, essa região norte de Botucatu, e a gente também vai ter uma licitação para fazer recap na região leste aqui, mais especificamente Bairro Alto, Vila Maria, essa região leste aqui e adjacências. E aí a terceira etapa da questão de pavimentação é o pavimento novo, propriamente dito. Botucatu tem alguns bairros, principalmente os bairros com a característica de chácaras, com características de recreio, Califórnia 1, Califórnia 2, Árvore Grande, Green Valley, Vista Alegre, a própria Demétria, enfim, bairros com essa Rio Bonito, Mina, Porto Said, bairros com essa característica. Aí também a estratégia é através de licitação. Nesse caso de pavimento novo, nós temos uma ação antecedente, que são as intervenções da Sabesp para água e esgoto. Então eu tenho estado com a secretária Natália Rezende para a gente programar as inserções da Sabesp de levada de água e esgoto nas regiões que não tem, para daí a gente fazer a licitação e entrar com a pavimentação. Muito provavelmente que bairros como Árvore Grande, como Califórnia 1, Califórnia 2,
se não nesse ano de 2025, mas no início de 2026, já devam ter essas ações de água, esgoto e pavimento sendo desenvolvidas. As outras regiões também estão no radar, também fazem parte dessa lista de prioridade, e à medida que a Sabesp vai evoluindo em água e esgoto, a gente também evolui com a questão do pavimento, André. Bom, 6h54, a gente está conversando com o prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite, aqui no Primeiro Jornal. Vamos priorizar os ouvintes agora, Ellen, por favor? Então, começar com a Paula. Lucas havia mandado aquela mensagem que você pediu para mencionar, né? Que também fala ali da Gastão da Alfarra, que já foi respondido, mas para mencionar aqui a participação do Lucas. A da Paula? Isso. A Paula diz o seguinte, prefeito: bom dia, senhor prefeito, por favor. E o pagamento do pessoal da Invicta era para ser segunda, depois quarta, e enfim, não sabemos de mais nada. Bom, Paula, né, Ellen, que você falou, perdão? Paula. Paula, ótimo dia para a senhora. Bom, a gente tem uma condição, isso também desde do primeiro dia de governo, a gente já tinha essa situação instalada aqui em Botucatu, que é algumas empresas, e nesse caso específico concentrado no mesmo grupo econômico, que apesar de receberem da prefeitura, pelos serviços executados, atrasavam ou atrasam o pagamento para os funcionários. Nós tomamos uma decisão no início do ano de refazer essas licitações, de recompor essas licitações. Nós tínhamos duas opções: ou acabava definitivamente com os contratos, criava essas vagas no quadro da prefeitura e trazia as pessoas, né, contratava as pessoas através de concurso público, ou para esses contratos que já existiam, fazer uma nova licitação, e essa foi a opção que nós escolhemos. Bom, recentemente, há mais ou menos 2 semanas, falando desse grupo que a dona Paula colocou, nós concluímos a licitação, uma licitação gigantesca com mais de 150 posições, que cuida especificamente da limpeza, basicamente da limpeza, do asseio das nossas escolas e creches municipais. Já existe um novo grupo ganhador, esse grupo chamado Costa Oeste começará suas atividades em Botucatu na semana do dia 17 de novembro. Estivemos com esse grupo Costa Oeste na semana passada, porque nós vamos indicar todos os funcionários que hoje pertencem a esses grupos que não pagam, essas empresas que não pagam, para essa nova empresa, e estivemos com eles também na semana passada, para que logo que eles comecem a operação, eles já façam algumas antecipações, tanto do Vale Compras, quanto, do Vale Transporte, para ir dando, vamos dizer, uma ajuda a esses profissionais. Em paralelo, na segunda-feira, a gente ingressa com uma ação judicial, solicitando ao judiciário de que autorize a prefeitura, ao invés de pagar essas empresas que são inadimplentes com os funcionários, que a gente deposite esse recurso em juízo e o juiz faça a distribuição desses valores diretamente para os funcionários. Além disso, a gente entrou com uma representação no Ministério Público Federal, porque essas empresas, como a dona Paula comentou agora, além dos atrasos de salário, de benefícios, eles aparentemente também não estão fazendo os recolhimentos obrigatórios de fundo de garantia INSS. Então a gente entrou com uma queixa, com uma ação junto ao Ministério Público para que se faça essas apurações. E nós estamos atendendo todos esses funcionários que têm algum tipo de atraso via assistência social, em alguns casos fazendo até distribuição de programas como cesta básica, etc., para a gente atenuar um pouco a situação. Mas a solução definitiva, como eu comentei no início aí da resposta, é realmente a entrada de um novo grupo que começa ali meados do dia 17 de novembro, para a gente ter essa solução totalmente definida, e a nossa ideia é que a totalidade, se não a imensa maioria dos dos profissionais que hoje atuam nessas empresas que não pagam, serem absorvidos por essa nova empresa, e nos parece que é um grupo sério, um grupo muito grande do estado do Paraná, que deve atenuar e resolver essa questão. Prefeito, o Alexandre quer saber como está o andamento da recuperação do Hospital do Bairro, da parte que foi danificada no vendaval no início do mês de outubro. Alexandre, ótimo dia para você. Bom, a gente conseguiu paliativamente as alas 200 e a ala 300. Nós temos 3 alas de quartos, né, de enfermaria lá no hospital, 100, 200 e 300. A ala 200 e 300, com mão de obra da própria prefeitura, a gente conseguiu conter os danos que haviam, por exemplo, vidros, por exemplo, telhas, etc., e elas voltaram a funcionar. Então, o Hospital do Bairro, ele segue atuando, ele segue trabalhando normalmente. As salas cirúrgicas, que são 3, não foram atingidas, e as alas 200 e 300, como eu falei, já foram recuperadas, então o hospital segue funcionando.
O maior prejuízo que nós tivemos foi na ala 100. A ala 100, eu vou dizer, ela foi quase que completamente destruída, porque o telhado, além de ter saído 100%, integralmente o telhado, quando ele subiu e caiu, ele caiu sobre as redes de gases, sobre as redes elétricas, sobre a rede de água, sobre as placas que a gente tem de energia fotovoltaica, caíram na região ali do gerador de energia elétrica, então o estrago foi muito grande. Logo depois do vendaval, eu estive no Palácio, fui atendido pessoalmente pelo nosso governador, que se comprometeu em fazer essa reconstrução, vamos chamar assim. O pacote técnico ele já está pronto, ele já foi aprovado pela DRS de Bauru, que é a primeira instância, vamos dizer, da Secretaria de Saúde que cuida disso. Já foi aprovado pela CRS de São Paulo, que é a segunda instância que aprova isso. E o caso nosso hoje está na aprovação de orçamento do governo do estado. Nessa semana eu estive com o vice-governador do estado, Feliz Hamoud, para tratar especificamente essa questão, para ele nos auxiliar na aceleração dessa liberação. Nosso pacote técnico está pronto, então assim que o estado der o sinal verde, a gente entra com essa licitação. Muito provavelmente, se o seu Alexandre mora ali nas imediações do hospital, ele deve ter visto uma movimentação nesses 2-3 últimos dias. A nossa equipe de Defesa Civil e Infraestrutura está fazendo uma cobertura paliativa na ala 100 para evitar pelo menos um pouco o volume de água que está entrando dentro da ala 100 para a gente evitar os danos, né? Porque aumentem os danos. Mas essa reconstrução agora, a gente aguarda essa liberação do governo do estado para fazer essa licitação. A nossa intenção é que isso aconteça ainda nesse ano de 2025, para que a gente já entre em 2026 com essa ala em obras, Alexandre. Prefeito, o Leandro Leonardo também perguntou aqui, ele falou, na verdade, que graças a Deus a gente está sendo abençoado por dias de chuva desde a semana passada, e ele gostaria de saber qual a real situação da represa, se ela já está no nível ideal ou se falta muito para chegar. Leandro, ótimo dia para você, um prazerzão receber sua participação. Leandro é um ouvinte muito participativo aqui na cidade, eu agradeço de coração, viu? Bom, a represa, ela tem a seguinte condição. A atualização que nós temos, ou a autorização que nós temos da CETESB nesse momento, é que a represa possa ser enchida até o patamar de 80% a 85% do seu volume total. Por que isso? Está sendo feita uma obra pela Sabesp, na montante que a gente fala, antes da represa, fazendo um ajuste, vamos dizer, nas linhas que vêm de Pardinho e desembocavam dentro da represa. Então, por ser uma represa de concentração de água, que inclusive vai ser usada para consumo humano, essas redes da Sabesp estão sendo desviadas e estão indo para jusante, para depois da represa, para que a gente não tenha nenhum problema com a qualidade da água ali daquela região. Então, a autorização da CETESB nesse momento é para que a gente encha até 85%. Concluídas essas obras da Sabesp, e elas se concluem também nesse ano de 2025, a gente pode, vamos dizer, encher a represa completamente. Antes do período de chuvas, vamos falar dessas 3 últimas semanas, a represa ela estava oscilando com a cota entre 50% e 55% do seu volume total. Confesso que hoje, depois dessa semana e meia mais ou menos que a gente teve bastante incidência, eu ainda não recebi o novo índice lá da Sabesp. Mas a gente pode considerar que algo entre 60% e 70% de enchimento a gente deve ter naquele reservatório. Pergunta da Juliana. Nós temos aqui a Juliana também, ela falou, bom dia, como vai ficar a situação da entrada do Jardim Aeroporto? Está com as ruas emburacadas e sem sinalização. Em conversa com o engenheiro da obra, o mesmo falou que era a ordem da prefeitura. Como vai ficar? Bom dia, dona Juliana, né? Isso. Dona Juliana, ótimo dia para a senhora também, para você. Bom, ali na Gastão da Alfarra, como eu falei, a gente tem algumas inserções que eu tenho tratado junto à Artesp. Uma delas, com a conclusão dessas obras, né, desses 2 eixos, desses 2 anéis de acesso ao Santa Maria e o Maria Luísa, trechos esses que ainda têm pendências e, como eu falei, tenho tratado junto à Artesp para que, por sua vez, cobre a Rodovias do Tietê via Ápia dessas soluções. Ali nós temos mais algumas inserções que eu venho desenvolvendo. A primeira é, no início do acesso do Santa Maria, desse novo acesso que foi feito, nós vamos fazer um desvio, uma saída oficial, lógico, para as pessoas que vêm sentido cidade Demétria possam acessar a região do Jardim Aeroporto ali nas imediações do supermercado Manzini.
Essa é uma obra que vai ser executada pela prefeitura. A gente já solicitou a autorização deles, estamos aguardando a autorização para fazer a execução. Existe uma segunda demanda, que é a duplicação do posto de gasolina até esse primeiro dispositivo do Santa Maria. Nós estamos falando de aproximadamente 400 metros, que seria a segunda fase da duplicação da rodovia. E tem uma terceira solicitação, que é a duplicação do Santa Maria até um pouquinho para diante da Demétria, onde se concluiria toda essa obra. Eu lembro, e na última entrevista que eu estive pessoalmente aí na Prevera FM, o André me fez essa pergunta, né? Como que tinha ficado a Gastão da Alfarra. Então, quando o governador esteve aqui, naquela ocasião de inauguração da represa, ele anunciou a duplicação da Gastão da Alfarra. O Estado dividiu a duplicação da Gastão da Alfarra em 3 fases. A primeira fase é essa, dos 2 dispositivos, do Santa Maria e do Maria Luísa. A segunda fase são os 400 metros do posto de gasolina até o Santa Maria. E a terceira e última fase do Santa Maria até a Demétria. E é esse acompanhamento que eu tenho feito junto ao Artesp. Prefeito, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, que nós tenhamos um bom final de semana sem muita chuva, se bem que a chuva é tão aguardada, né? A gente fica numa situação complicada, né? Pede chuva, a chuva vem, mas que ela venha, se possível, moderadamente. Sem estragos. Isso mesmo. Prefeito, muito obrigado, bom final de semana, até a semana que vem. Amém, Márcio, que assim seja. Tenham todos vocês e os nossos ouvintes da Prevera FM uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prevera FM.